Alô, minha gente do canal, Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma semana, mais uma lição, mais uma bênção de Deus para nossas vidas. Eu gostaria de fazer um pedido especial para você que acompanha o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai aí nesse joinha, dê um like no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, faça um comentário. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você de uma maneira maravilhosa. Bom, gente, nesta semana nós temos a nossa segunda lição com o tema A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Objetivo geral: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos: primeiro, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E, em terceiro lugar, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação para com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Primeira parte principal, a nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, sem Jesus no mundo. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Por isso que nesse primeiro subponto, nós vamos ver sobre a doxia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no verso de número 3, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão. Olha o refrão: para louvor e glória da sua graça, no verso 6, ou para o louvor da sua glória, verso 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Ponto 2. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, no verso 4. Outra parte, predestinou-nos para sermos filhos, no verso 5. Outra, nos fez agradáveis para si, no verso 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, verso 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora, versículo 8 ao 12. E revelou-nos a palavra da verdade, no verso 13. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, verso 13, parte B. Ainda garantiu a validade da promessa, verso 14. Tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção do Filho, que realizou, e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a clamar como Paulo: bendito seja Deus,
Bendito seja Deus. Eu posso dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ponto de número 3, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção gloriosa que é a nossa nova condição. Segunda parte principal, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Primeiro ponto, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que está lá no capítulo 1, verso 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Ponto de número 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que, no fim, todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele tem a plenitude, Ele tem o controle do tempo, o controle até mesmo da própria eternidade, porque a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Ponto de número 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também leva outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Coisa tremenda, coisa linda. Terceira e última parte principal, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Vamos ver, primeiro, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão.
Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, segundo o que Paulo fala em Romanos 8. E o maligno não lhes toca, o que João fala. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Segundo ponto, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis até o fim, como lá em Mateus 24:13. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Concluindo o nosso assunto de hoje, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, faça um comentário no vídeo e compartilhe o nosso vídeo e deixe um like no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro, Deus querendo.